Então vamos lá, vídeo novo aí no nosso canal. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Jó. Um livro muito importante e que tem fortalecido muitas pessoas em situações difíceis. Com certeza tem sido uma ferramenta de amparo, de conforto para muitas pessoas. Jó capítulo 15, no verso 15 e 16, diz o seguinte: Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. São palavras muito fortes, não é? Jó passou por um momento bem difícil e naturalmente ele estava questionando muitas coisas, o que é compreensível, né? Podemos perceber que a mensagem bíblica da salvação é um paradoxo. Por um lado, vemos exemplos como Noé, o próprio Jó, Daniel, o rei Asa e outros, reconhecidos como homens justos diante de Deus. Mas, por outro lado, encontramos na declaração do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 10, que não há justo, não há nenhum sequer. Se ficássemos apenas com o contexto dos Salmos 14 e 53 que Paulo cita, poderíamos entender que a negativa, não há quem faça o bem, seria uma hipérbole. A nação de Israel estava tão corrompida que parecia não haver nenhum judeu piedoso. Essa declaração seria semelhante à ironia de Diógenes, que andava por Atenas com uma lanterna acesa durante o dia à procura de um homem justo. Ao se apropriar desse jogo de palavras, não há quem faça o bem, Paulo não queria provar se havia poucos ou nenhum piedoso sobre a face da terra, mas demonstrar a impossibilidade humana de se justificar pelas obras que naturalmente pratica na sua vida, no seu dia a dia. Nesse sentido, tanto sua fala quanto a do salmista indicam que, em nosso estado natural, todos nós, sem exceção, carecemos de uma justiça que não possuímos. Não há o que possamos fazer por nós mesmos. Nós precisamos da justiça de Cristo quando o assunto é perdão de pecados. Apenas Deus pode nos justificar em Cristo, porque a justiça é dele e não nossa. Sendo assim, em que sentido Noé, Jó, Daniel, o rei Asa e outros personagens bíblicos foram justos? No sentido de aceitarem a justiça que Deus lhe conferia. O salmista, no Salmo 71, no verso 2, ele diz: livra-me por tua justiça. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Abraão, em Romanos, no capítulo 4, no verso 3, ele fala que Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, se referindo a Gênesis capítulo 15, verso 6, que diz: ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Na prática, o que se deve fazer é aceitar a Cristo como Salvador pessoal, aceitar aquilo que Deus está oferecendo para nós, pecadores. A justiça de forma instantânea, que pertence a Ele, pertencerá ao pecador justificado. Simples assim. Os que viveram antes do nascimento de Cristo aceitaram o Salvador que um dia haveria de vir. E nós que vivemos hoje, aceitamos aquele que veio um dia e em breve voltará. A justificação como ato instantâneo é o movimento de Deus em tirar o pecador da lama. Em seguida, vem a santificação, na qual Deus gradualmente vai removendo a lama do pecador. Esse processo é uma obra diária, contínua e dura toda a vida, culminando apenas na glorificação, que, como diz a Bíblia, ocorrerá quando Cristo voltar. Naquele dia, Ele transformará nosso fraco corpo, um corpo mortal, doente, para que fique igual ao corpo de sua glória. Que Deus abençoe você e que você acredite que promessa melhor não há. Confie, assim como Abraão,
e tantos outros personagens bíblicos. Deixe que Deus faça a parte dele. Você só precisa confiar. Um grande abraço e até a próxima.